O divórcio extrajudicial, ele é uma ferramenta bastante viável para aquelas situações em que a pessoa quer resolver esse determinado ponto da sua vida de uma maneira ágil, de uma maneira rápida, prática. Isso porque ela não vai precisar depender do peso e da consequente morosidade da máquina judiciária. Então ela vai ali, resolve no cartório, resolve na hora, etc. Paga o que tem que pagar e acabou. Para que seja exercido esse direito, para que possa ser feito ali o divórcio no cartório, é preciso primeiramente que as partes estejam inteiramente de acordo, né? Elas não pode haver divergência ali entre elas. Em regra, é exigido que não haja filhos menores ou incapazes, mas ainda que haja filhos menores ou incapazes, é possível o divórcio extrajudicial se as questões relativas aos filhos já tenham sido definitivamente resolvidas judicialmente. Por quê? Porque quando há interesse de menor ou de incapaz, é preciso que a questão passe pelo crivo do Ministério Público. Então, se isso já tiver acontecido, você apresentando ali a sentença definitiva de mérito transitada em julgado do juiz de primeiro grau que tratou dessa questão, você pode também recorrer ao divórcio extrajudicial. Mesmo que haja ali partilha a ser feita, se ela puder ser feita de uma maneira consensual, se não houver divergência ali entre as partes envolvidas, também pode ser feito o divórcio extrajudicial. Porém, existem custos envolvidos. Como tudo na vida, não existe almoço grátis, existem custos envolvidos. Primeiramente, é obrigatório que haja ali assistência advocatícia. Então as partes elas precisam estar assistidas por advogado. Pode ser as duas partes pelo mesmo advogado, pode ser cada parte com seu próprio advogado, enfim. Mas é preciso que haja um advogado que inclusive vai assinar a escritura. Então tem que ter um advogado no meio. Em segundo lugar, e aqui vem uma parte que é onde nós vamos nos concentrar nesse vídeo, é preciso que sejam pagos os emolumentos, é preciso que sejam pagas ali as taxas do cartório, né? Aquilo que o cartório cobra para fazer esse determinado serviço. O Colégio Notarial do Brasil, na seção São Paulo, divulgou a tabela de 2022 com os preços dali dos emolumentos cartorários desse ano, e essa escritura, por exemplo, ela vai custar ali R$ 505,49, então não é nada exatamente muito barato. Então, muitas vezes a pessoa ela pode se perguntar, poxa, mas eu quero me divorciar, já está tudo certo, já está tudo combinado, não há divergência, mas eu não tenho dinheiro para poder arcar com esses emolumentos. Como é que eu faço? Eu posso me divorciar no cartório mesmo sem ter dinheiro? Pode, a resposta é sim. O artigo 5º da Constituição Federal, primeiramente, o artigo 5º, inciso 77, ele prevê que os atos necessários ao exercício da cidadania, eles são gratuitos na forma da lei. O divórcio, ele é um ato de exercício da cidadania, né? Ele é um direito potestativo da pessoa humana. Então, na forma da lei, ele pode ser gratuito. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, ele prevê que a pessoa natural que não tiver dinheiro para pagar as despesas processuais, os honorários de advogado, as custas processuais, sem prejudicar o seu sustento e o sustento da sua família, ela tem direito à gratuidade. O parágrafo 1º, inciso 9 desse mesmo artigo diz que essa gratuidade, se concedida, ela compreende também os emolumentos devidos aos notários, aos registradores, em decorrência da prática de registro, de averbação ou de qualquer outro ato notarial necessário. Então a gente vê que há base para que a pessoa possa ser ali isenta do pagamento dos emolumentos cartorários. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, na resolução 35, artigo 7º, prevê que para a obtenção dessa gratuidade basta a declaração dessa pessoa, a simples declaração dela, dizendo que ela não tem dinheiro para pagar aquilo sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, mesmo que ela esteja sendo assistida por um advogado particular. Isso porque
porque a assistência advocatícia ela é obrigatória no caso, ela é uma imposição. Então ela não pode obstar o exercício do direito à gratuidade. Parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, até reforçando no caso essa resolução do CNJ, até porque o novo Código de Processo Civil ele veio depois dessa resolução do CNJ, ele diz, né, que a declaração da pessoa ela deve ser presumida verdadeira. Então, enfim, você não pode partir do pressuposto que a pessoa está mentindo quando diz que não tem dinheiro para pagar aquilo que está envolvido ali naquela questão, né? Então, assim, trocando em miúdos, a parte ela precisa declarar por escrito, oficialmente, que ela é pobre juridicamente falando. Então, se ela fizer isso, ela pode ali ter o direito à gratuidade. Mas aqui vem uma palavra de alerta. Em que pese a palavra da pessoa ela deva ser presumida verdadeira, ninguém deve se sentir encorajado a pedir a gratuidade sem ter realmente o direito a isso. Por quê? Porque o próprio CPC, Código de Processo Civil, artigo 98, parágrafo 8º, ele diz que em relação aos emolumentos cartorários, se houver dúvida fundada da veracidade da alegação de hipossuficiência daquela parte, o notário ou o registrador, ele vai praticar o ato. Ele vai praticar o ato. Mas ele pode acionar o Poder Judiciário para investigar a situação de hipossuficiência daquela pessoa em detalhes. Então, aquela pessoa, ela vai ser chamada em 15 dias, né? Ela vai ser citada para, em 15 dias, se explicar, né? Se realmente ela é dotada daquela hipossuficiência ou se caso ela não está ali metendo o migué, né? Usando aí de uma gíria jovial, por assim dizer. Caso seja constatado que essa pessoa não tinha o direito à gratuidade, duas coisas podem acontecer. Os emolumentos eles podem ser cobrados de uma maneira parcelada, para que a pessoa possa pagar, ou a gratuidade ela pode ser completamente revogada e a pessoa tem que pagar ali na hora, né? Então não é uma situação confortável, não é uma situação que ninguém queira passar, portanto é preciso que a parte que esteja pedindo a gratuidade esteja certa, tenha consciência de que ela realmente tem o direito a fazer esse pedido, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e a gente volta com mais vídeos.